nós estudamos sobre pseudocódigo, partes básicas das definições, né, da linguagem do pseudocódigo, a estrutura sequencial e a estrutura condicional. O que está faltando? Estrutura repetitiva, né? Então, o conectivo repetitivo foi o que a gente não estudou ainda, né? E esse é o assunto que nós iremos estudar na aula de hoje, né? Então, como que no pseudocódigo nós fazemos, né, para representar no nosso algoritmo que nós temos uma estrutura de repetição, né, um conectivo repetitivo, certo? Bom, então, não sei se vocês lembram, quando nós estudamos, né, comentamos sobre o algoritmo, nós demos aquele exemplo, imagina que você tem aquele relato, certo, seu relato descritivo, onde você analisa, usando o exemplo do cozinheiro descascando as batatas. Então, no primeiro dia, você observou o cozinheiro descascando batatas, você está descrevendo as ações que ele está fazendo, e ele, no primeiro dia, ele descascou 13 batatas. Então, você escreveu 13 vezes, descascou uma batata por 13 vezes. Aí, o segundo dia mudou, ele descascou 7 batatas. Então, se você, no seu relato ele é parecido, só que porém a ação descascar batatas, você escreveu, repetiu ela, né, por 8 vezes. E assim por diante. Cada dia você repete um número diferente de vezes. Então, imagina que você tem isso sobre a ótica de um observador, certo? Você está observando as ações do cozinheiro e você percebe que o número de batatas, né, que ele descasca varia de um dia para o outro, por alguma razão, certo? O algoritmo, lembra que ele representa um padrão de comportamento, ele representa as ações, é como se fosse o roteiro que está sendo lido pelo cozinheiro, e ele está lendo aquele roteiro, e a partir da leitura que ele está lendo, é que ele está executando as ações, certo? Então, será que dá para eu escrever um algoritmo que tenha um roteiro que consiga cobrir esses dois padrões de comportamento? Então, um comportamento que em um dia ele descasca uma certa quantidade de batatas, no outro dia ele descasca uma outra quantidade de batatas? A gente viu que sim, né? E para fazer isso existe o conectivo repetitivo, que é enquanto uma determinada condição for satisfeita, né, vocês vão executar as ações. Então, as ações são executadas se uma determinadas condições forem satisfeitas. Tudo bem? Bom, qual que é a sintaxe, né, da linguagem do pseudocódigo para um conectivo de repetitivo, né? Então, ela te oferece algumas alternativas, não é uma única alternativa. Então, na estrutura de repetição, na pseudocódigo, para que ela serve, né? Então, ela permite que, assim como fazia lá no exemplo do cozinheiro, né, que determinadas ações elas sejam repetidas. Né? Então, imagina que você tem um grupo de ações, né, um bloco, por exemplo, e você quer repetir esse bloco de ações por uma quantidade qualquer de vezes. Tudo bem? Existem dois tipos de estruturas de repetição. Então, lá a gente estudou, quando a gente viu algoritmos, a gente falou somente de conectivo repetitivo, certo? Que é um enquanto faça. Na linguagem do pseudocódigo, ele oferece para vocês sintaxes especializadas para tipos específicos de repetição que você estiver fazendo. Então, você pode ter ou uma repetição por condição, né? Então, tendo uma primeira estrutura de repetição, é o que a gente chama de repetição por condição, e a outra é repetição por contagem, certo? Cada uma tem uma sintaxe diferente e tem uma motivação diferente para essas estruturas. Então, na estrutura de repetição por condição, que é mais ou menos o que nós vimos, né, lá no exemplo do cozinheiro, a ideia é o seguinte: o número de repetições ele é controlado por um teste condicional. Então, eu tenho alguma condição sendo avaliada e o número de repetições vai ser repetido enquanto essa condição for satisfeita, ela for verdadeira, certo? Então, se eu tenho uma condição sendo satisfeita, controlando se eu vou repetir ou não uma determinada ação, eu posso ter dois tipos diferentes de estruturas, dependendo do momento que eu faço esse teste da minha condição. Então, eu posso testar na minha condição no início, ou seja, antes de executar qualquer coisa, eu vou testar primeiro, vou testar se a minha condição for satisfeita, certo? Ou uma outra possibilidade é você fazer essa repetição, porém com o teste no final. Então, nesse caso, o que acontece?
Eu executo pelo menos uma vez as minhas ações. Depois que eu executei pelo menos uma vez, então eu vou testar. Aí sim eu vou testar se eu preciso executar novamente, certo? Então a diferença básica entre você fazer teste no final e teste no início é que, além do momento que está sendo feito o teste, no teste no final você sempre executa pelo menos uma vez, certo? Então, se você executa pelo menos uma vez, o teste pode ocorrer no final. Se você vai precisar executar uma vez, então o teste normalmente é feito antes de executar, certo? Então, antes de fazer qualquer coisa. Na estrutura de repetição com teste no início, então o que acontece? Sempre antes de executar, é verificado se é permitido fazer aquela execução. Então, eu tenho primeiro o meu teste sendo feito, para depois executar ou não o meu trecho de código, certo? Qual que é a sintaxe? Então, a sintaxe é bem parecida com aquela que nós vimos quando a gente falou da aula de algoritmos, né, sobre o exemplo do cozinheiro. Então, ele começa primeiro a palavra enquanto, certo? Seguido de uma expressão lógica. Lembra que isso aqui é um teste condicional, então uma expressão lógica que espera-se que ela retorne um valor verdadeiro ou falso, certo? Se o valor dessa expressão for verdadeira, então o meu bloco, conjunto de ações, ele é executado. Então, após a minha expressão lógica, vem, então, o conectivo, a palavra faça, e depois da palavra faça vem, então, a sua sequência, né, de ações, uma ou mais ações. Ao final da sequência completa de ações, você coloca a palavra fim enquanto, seguida de ponto e vírgula, certo? Então, essa é a sintaxe para você fazer um bloco de repetição com estrutura de repetição com teste no início. Tudo bem, gente? Então, um exemplo aqui, né, de como seria no pseudocódigo. Seria exatamente dessa forma. Enquanto, a palavra enquanto, seguido de uma condição, que é uma expressão lógica, seguido do faça, e depois pode vir um ou mais comandos. Não precisa colocar, nesse caso, o bloco. O próprio enquanto e fim enquanto delimita já que tudo que tiver ali dentro é um bloco de ações que será repetido. Diferente do comando C, né? Então, nesse caso, vem todas as ações. C1, C2 até Cn, você coloca encadeado, né? Aqui logo abaixo do enquanto. Terminou, coloca fim enquanto e ponto e vírgula. Então, vamos fazer um exemplo. Então, lá na aula de algoritmos, a gente viu, né? Um dos algoritmos que nós estudamos foi esse daqui, né? Que é o algoritmo de calcular o MDC entre dois números. Então, como que funciona esse algoritmo, né? Então, o algoritmo de Euclides, ele funciona da seguinte forma, né? Então, divida um dos números pelo outro e pegue o resto, certo? Então, eu quero calcular o MDC entre dois números, certo? Então, imagina que eu quero resolver o problema de calcular o MDC entre dois números. Lembra que quando a gente vai resolver escrever nossos algoritmos, o que nós fazemos? Então, nós começamos, né, por o que nós esperamos de saída. O que eu quero de saída no cálculo do MDC entre dois números? Um valor que é o MDC entre esses dois números, certo? O que é a entrada? Se eu quero, o que eu preciso para calcular a MDC entre dois números? Preciso de dois números. Então, a minha entrada que precisa ser lida são dois números que eu vou ter que ler, certo? O que é o processamento que eu vou fazer? No caso do algoritmo de Euclides, é exatamente descrito aqui, né? O processamento. Divida um dos números pelo outro e pegue o resto, certo? Então, vou ter que dividir os números e armazenar a informação do resto. Tem um comando, né? Para fazer isso, né? Um comando que retorna o resto da divisão entre dois números, que é o comando mod, né? A operação mod. Então, vamos implementar isso aqui no nosso code test. Então, tá lá no code test. Então, lembra que o código começa com início, certo? E termina com a palavra fim, ponto final. Preciso do que? Minha saída é o valor do MDC, e a minha entrada é dois números. Então, eu preciso aqui ter os dois números que eu vou usar para calcular o MDC. Nesse caso, é um número do tipo inteiro, né? Então, o número para calcular o MDC são dois números inteiros. Então, para definir declarar variáveis, eu uso o tipo seguido de dois pontos e os nomes das variáveis. Então, vou chamar aqui de
x e y, certo? São as duas variáveis que eu quero calcular o MDC. Estou interessado em calcular o MDC entre x e y. Então, bom, o que mais? Preciso das variáveis lá do nosso processamento, né? Então, do processamento, preciso dividir dois números e pegar o resto. Então, para dividir dois números e pegar o resto, o que envolve? Preciso de um número que seja o divisor, né? Então, um vai ser o divisor, o outro vai ser o dividendo e o outro vai ser o resto. Tudo bem? Bom, primeiro passo, preciso pegar a minha entrada, né? Então, preciso ler os números. Então, vamos ler os números. Então, vou leia os valores de x e y. Para ler valores, né, da entrada, existe o comando leia, que é leia, abre parênteses, a lista de variáveis, né, separada por vírgula. Então, x, vírgula, y, fecha parênteses, ponto e vírgula. Bom, quem é o meu dividendo e quem que é o meu divisor, né? Meu dividendo vai ser ou o x ou o y, né? Então, o meu divisor também. Então, se eu quiser, nesse caso, eu posso, de duas alternativas, ou eu posso atribuir o valor do dividendo com o valor de x e do divisor o valor de y, certo? Então, o que eu estou fazendo? Primeiro passo, eu preciso especificar quem é o meu dividendo e quem que é o meu divisor. Um vai ser o x e o outro vai ser o y. Tanto faz a ordem, né? O algoritmo é explícito aqui em dizer, ó, divida um dos números pelo outro. Então, tanto faz quem é o dividendo e quem é o divisor, certo? Outra alternativa, note que eu estou lendo o valor da variável x, certo? E estou de cara atribuindo aqui essa variável dividendo. Mesma coisa para a variável y, eu estou lendo ela da entrada e atribuindo a variável divisor. Uma alternativa, se vocês quiserem, né, é vocês já fazerem a leitura direto para as variáveis dividendo e divisor. Então, como seria isso? Ao invés de você ler o x, você pode ler diretamente o dividendo. Ao invés de você ler o y, você pode ler diretamente o divisor, certo? E nesse caso, isso elimina a necessidade dessas variáveis x e y e elimina a necessidade dessas duas atribuições, de copiar o valor da variável x para a variável dividendo e o valor da variável y para a variável divisor. Tudo bem? Bom, então, como nós simplesmente líamos os valores e atribuíamos as variáveis, eu posso fazer a leitura direto nas variáveis de interesse, que são essas dividendo e divisor. Tudo bem? Bom, depois preciso calcular o resto, né? O resto é dado pelo dividendo mod divisor, né? Então, a operação mod, ela retorna o valor do resto da divisão, certo? Uma vez definido o resto, o que o nosso algoritmo faz? Está lá, enquanto o resto for diferente de zero, faça. Então, no pseudocódigo existe o comando enquanto, que ele começa, que ele é definido da seguinte forma: a palavra enquanto, certo? A expressão lógica, nesse caso, resto diferente de zero, o diferente é esse símbolo maior, menor, faça. Depois, o que eu vou fazer? Uma sequência de ações. Ao final da sequência de ações, eu vou colocar um fim enquanto, ponto e vírgula. Então, quais ações vão ser executadas nesse processamento? Que tipo de ação que vai ser repetida, né? Vai ser o seguinte: substitua o número usado como dividendo pelo divisor, certo? Então, o que está dizendo aqui? O divisor vai passar a ser o dividendo, né? Então, desculpa, o dividendo vai passar a ser o divisor. O que mais? Substitui o número usado como divisor pelo resto. Então, o divisor vai passar a ser o resto. O que mais? Divida um dos números pelos outros e pegue o resto. Então, vou calcular novamente o resto.
resto vai ser a divisão do dividendo mod divisor. Tudo bem? Terminei de calcular a MDC, devolvo o número usado como divisor. Então, vou simplesmente escrever aqui, né? Escrever o valor do divisor, porque o divisor é o valor do resultado do MDC entre esses dois números. Vamos testar para ver se está funcionando. Então, nós tínhamos um exemplo aqui na aula, né? Que é o MDC entre 3654 e 1365. Então, eu vou colocar aqui na entrada 3654 e 1365. Se nós executarmos o resultado 21, será que bateu com o resultado que nós vimos na aula? Então, vejamos. Vamos fazendo as divisões. Excelente. O resultado é 21. Perfeito, bateu o resultado. Então, aqui no slide tem exatamente esse exemplo de código, né, do cálculo do MDC entre dois números. Então, qual que é a ideia do comando enquanto? Isso é importante vocês entenderem como que ele funciona, né? Então, ó, esse bloco destacado em verde, ele é um bloco de ações que só vai ser executado, né, se esse teste condicional, que é o resto diferente de zero, for verdadeiro, certo? Então, o bloco ele é executado uma vez somente se o valor for diferente de zero. Se ele for igual a zero, ele não é executado nenhuma vez. Então, note que o cálculo do resto é feito aqui em cima, né? Antes de testar a minha condição. Então, antes de testar a minha condição, eu estou calculando o valor do resto. Certo? Então, isso permite o quê? Que esse valor que está sendo calculado antes do comando da estrutura repetitiva, né, de repetição, ela pode ser zero ou pode ser diferente de zero. Se for igual a zero, significa que todo esse pedaço de código aqui, ó, ele é pulado e ele vai vir direto aqui para baixo. Caso contrário, não. Ele vai testar e vai executar esse bloco de ações. Tudo bem, gente? Tranquilos? Bom, esse bloco ele vai ficar executando o quê? Repetidamente, enquanto o resto for diferente de zero. Então, note que uma coisa importante é que a última instrução que eu faço aqui, ó, é calcular um novo valor para a variável resto, certo? Então, calculei um novo valor para a variável resto. Esse novo valor ele pode ser igual ou diferente de zero. Enquanto ele for diferente de zero, eu vou executar novamente esse conjunto de ações, até que em algum momento nessa instrução aqui, ó, o valor do resto atinge o valor igual a zero. Quando isso ocorrer, aí ele vai sair, né, desse bloco de repetição, né, dessa estrutura de repetição, e vai executar o próximo comando da sequência, que é esse comando descreva. Bom, como que é a estrutura de repetição com teste no final? Então, ela é um pouco diferente, a gente tem que tomar cuidado, né? Por quê? Na estrutura com repetição, com teste no final, o bloco ele é executado repetidas vezes, então você tem um bloco de ações que você vai executar ele por várias vezes. A diferença é que eu só vou verificar se é permitido repetir, certo? Após a primeira execução. Então, somente no final é que eu vou testar se eu posso executar novamente. Então, essa palavra novamente aqui indica o quê? Que já foi executado pelo menos uma vez. Certo? Então, sempre na estrutura de repetição com o teste no final, ele executa pelo menos uma vez. Tudo bem? Então, o número mínimo de repetições, quando você considera um bloco, uma estrutura de repetição com teste no início, como esse exemplo aqui, ó, ele pode executar 0 vezes. Por quê? Porque se o teste de condição já for falso logo antes de começar, né, a primeira repetição, ele nem executa. Agora, no caso do comando repita, não. Então, como que é a estrutura do repita? Ele vem a palavra repita, seguida do seu bloco de ações, né, uma ou mais ações, seguida da palavra até, seguida de uma expressão lógica, certo? Seguida de ponto e vírgula. Então, eu vou repetir esse bloco de ações até que essa expressão lógica se torne
se torne falsa. Tudo bem? Desculpa, até que ela se torne verdadeira. Então, eu vou ficar repetindo enquanto for falso. Quando for verdadeiro, eu vou parar de repetir. Tudo bem? Então, um exemplo aqui, né? Como que é no pseudocódigo. Então, vem lá, a palavra repita, seguido da sua sequência de comandos, pode ser um ou mais, seguida da palavra até, seguido da condição. A condição ela é uma expressão lógica qualquer, seguida do ponto e vírgula nesse caso. Tudo bem? Então, como seria no nosso exemplo, né? Aqui do MDC, imagina que nós não tivéssemos o comando enquanto, tivéssemos somente o comando repita. Como que nós poderíamos escrever essa mesma estrutura, né, usando o comando repita? Faria o seguinte, né, nesse caso, eu vou repetir, repita, até o quê? Vou repetir até que o resto seja igual a zero, né? Então, quando o resto for igual... Então, aqui é a condição que eu vou parar a repetição, né? Então, eu vou parar a repetição quando o resto for igual a zero. Enquanto no comando enquanto, eu vou repetir a repetição enquanto ele for diferente de zero, certo? Então, como que seria nesse caso? Para eu parar a repetição quando o resto for igual a zero, eu tenho que tomar um cuidado, né? Qual é o cuidado que eu tenho que tomar? Cuidado que num primeiro momento, né? Então, ó, aqui no comando enquanto, antes de eu decidir se eu vou executar ou não, eu calculo o valor do resto, certo? Nesse caso aqui, ó, já pode ser um pouco diferente, né? Por quê? Porque se eu calcular o valor antes, pode ser que o valor seja já zero. E se o valor for zero, eu não quero repetir nenhuma vez. Tudo bem? Então, para garantir que eu não vou calcular nenhuma vez antes, significa que a última etapa que eu devo calcular é calcular o valor do resto por último, né? Ao invés de calcular por primeiro. Então, o resto vai ser dividendo... Bom, para calcular o valor do resto, eu preciso dessas duas instruções aqui, né? Então, nada muda. O dividendo vai receber o valor do divisor. Divisor vai receber o valor do resto. Bom, o que eu preciso mudar aqui, então, né? Ó, note que ó, dividendo recebe o valor do divisor recebe o valor do resto, e o resto recebe a divisão, né? O resto da divisão dividendo pelo divisor. Tudo bem? Então, no comando enquanto, antes de executar a repetição enquanto, nós calculávamos o valor do resto, certo? Isso garante que eu possa executar esse trecho 0 ou mais vezes. No comando repita, ele vai executar pelo menos uma vez. Se ele vai executar pelo menos uma vez, então é interessante que nesse caso, né, essa última instrução seja o cálculo do resto, né? Se ela for a última instrução, isso garante que eu vou executar, eu vou calcular e depois eu vou testar. Se eu vou calcular, vou testar, significa que ele vai testar, e pode ser que ele não execute mais vezes, pode ser que ele execute. Bom, preciso ajustar os valores aqui do dividendo divisor para que assumam os valores corretos. Como que eu posso fazer isso, né? Então, lembra que quando a gente fez a leitura nas variáveis x e y, se nós tivéssemos feito a leitura nas variáveis x e y, né, então o dividendo começa com x e o divisor começa com y. Tudo bem? Tranquilos? Para garantir que esses valores comecem com os valores corretos, significa que a leitura do x tem que ser feita o quê? Nessa variável divisor. Então, eu posso mudar aqui, ó, divisor vai receber o valor da leitura do x. E a leitura do y, né, seja feita na variável resto. Se ela for feita na variável resto, isso implica que eu vou, na hora que eu for repetir, eu vou executar como primeira ação essas duas ações, ó, atribuir o valor de x
que é o que está na variável divisor, para o dividendo, atribuir o valor de y, que está na variável resto, para o divisor. Certo? E vou calcular o valor do resto. Será que vai funcionar? Vamos testar. Aparentemente, retornou 21 também, ó. Bateu o resultado, está igualzinho. Entenderam, gente? Então, cuidado que tem que tomar aqui, ó. Então, lembra como nós fizemos, começamos a fazer o algoritmo, né? Nós definimos aquelas variáveis inteiros x e y, nós fizemos a leitura, né, de x e de y, e nós atribuíamos, né, o divisor, dividendo recebia o x, e o divisor recebia o y, certo? Se eu quero eliminar essas duas instruções, ó, eu tenho duas instruções parecidas sendo executadas aqui dentro da meu comando de repetição, como sendo a primeira ação que eu vou fazer. Então, da mesma forma que nós podemos economizar as variáveis x e y lá no comando enquanto, nós podemos economizar aqui também no comando repita. De que forma? Garantindo que quando eu executar essas duas instruções, quem vai a ser atribuído na primeira repetição serão os valores de x e y. Para que isso ocorra, implica que o valor de x tem que ser lido exatamente nessa variável aqui, ó, que é a variável do divisor. Então, se eu ler o valor de x na variável divisor, eu vou garantir que o primeiro valor está sendo atribuído de maneira correta. E de maneira similar aqui também, né? Então, na primeira vez que eu executar, né, o valor do y é atribuído ao divisor. Para que isso ocorra, ao invés de eu ler no y, eu posso, se eu quiser, ler diretamente na variável resto. Tudo bem? E nesse caso, eu posso economizar essas variáveis x e y, simplesmente mantendo essas outras variáveis. Bom, então tá lá o algoritmo, né? Até que eu fiz de um jeito diferente. Simplesmente mudei a ordem. Nesse caso, eu estou calculando uma primeira, coloquei a instrução como sendo o primeiro. Também vai funcionar também, gente. Porque eu vou calcular o resto uma vez, se for zero, já vai sair logo de cara. Qual a diferença que ele vai executar essas duas instruções depois, certo? Então, dava para ter mantido parecido do que estava da outra vez, que funciona também. Tudo bem? No meu caso, eu optei por manter a sequência de ações que nem estava no laço anterior, né? Então, o cálculo do resto era feito por último. Pode ser feito por primeiro? Pode, tomando cuidado para que o valor dele seja testado uma única vez, né? Bom, como que acontece, então, no comando repita? Então, nesse bloco, né, destacado em verde, ele vai ser executado uma vez, independente do resto ser igual a zero ou não, certo? Então, independente de eu executar o resto igual a zero, eu vou executar esse trecho pelo menos uma única vez. Tudo bem? E eu vou repetir isso duas e outras vezes até que o resto seja igual a zero. Tudo bem? Então, eu vou ficar repetindo esse trecho até que o resto seja igual a zero. Então, qual que é a diferença entre essa inversão de comandos aqui, né? E que eu não apliquei aqui no meu exemplo do code test, né? Tanto faz, o resultado é o mesmo. A única diferença é que, nesse caso aqui, ó, mesmo que o resto dê igual a zero, ele vai atribuir, né, o valor aqui nas variáveis dividendo e divisor. Se ele vai atribuir os valores na variável dividendo e divisor, o que muda, né? O resultado, ele não vai estar na variável divisor, não sei se vocês perceberam, né? Então, no meu caso, eu mantive o resultado final como sendo aquele que está na variável divisor, que é o que estava lá no nosso algoritmo, né? Como aqui, após calcular o resto, eu faço essa inversão de quem é dividendo e quem é divisor, o resultado agora ele vai estar na variável dividendo e não mais na divisor. Então, a única diferença é essa. Então, ou vocês podem inverter, né, a ordem das ações como eu fiz ali atrás, e nesse caso o resultado ele vai ser gerado sempre na variável divisor, ou mantém a ordem, né, que vocês têm, só que vocês têm que ter o cuidado de saber que vocês estão fazendo aqui, ó, esses dois passos, certo?
mesmo que o valor do resto seja zero. Então, se o resto for zero, ele vai fazer essa troca de quem é o dividendo e de quem é o divisor. Se você fez a troca, mesmo quando o resto é zero, o resultado final não vai estar mais na variável divisor, e sim vai estar na variável dividendo, certo? Porque, ó, note que quando eu chegar nessa linha do escreva, o valor do divisor, na verdade, vai ser o valor do resto, certo? E quem vai conter o valor do divisor é a variável chamada dividendo. Então, ó, esse bloco, né, em verde, ele é repetido até que a variável resto, nesse caso, essa condição resto seja igual a zero, seja verdadeira, certo? Então, no outro exemplo, né, no enquanto, a condição é repetida enquanto for verdadeira, certo? No repita, a condição é repetida enquanto for falso, né? Quando for verdadeiro, ele para de sair, ele para de executar, tudo bem? Então, toma cuidado com isso, né? Então, tem aqui um exemplo comparando os dois algoritmos, né? Então, note a diferença básica entre eles, né? Tá nesses comandos do repita. Como no comando enquanto eu tenho o teste antes, então eu preciso garantir que para executar esse teste, né, do resto ser igual a zero, eu tenho que ter calculado o valor do resto. E isso implica na obrigatoriedade de, antes do comando enquanto, ter esse comando de cálculo do resto. Já no comando repita, né, isso não é necessário. Por quê? A primeira instrução já é o cálculo do resto, então eu vou executar pelo menos uma vez esse cálculo do resto. E nesse caso eu posso eliminar, então, essa linha que tem aqui, né? Essa linha pode ser eliminada do enquanto. Então, note que uma diferença do enquanto com uma diferença em relação ao repita é exatamente em relação a essa inicialização da variável. Então, como eu faço o teste de repetição antes, no enquanto, eu preciso garantir que essa variável que vai ser testada, certo? Ela seja inicializada. Enquanto no repita não há essa necessidade, não tem a necessidade, então, de garantias de que a variável do controle, né, que é essa do teste condicional, ela seja inicializada, porque dentro do próprias ações do teste eu posso atribuir um valor para essa variável. A outra diferença entre relação a essas duas estruturas é, na estrutura do enquanto, o bloco de ações é executado zero ou mais vezes, ou seja, o número mínimo de vezes é zero, que é não executar nenhuma vez. Enquanto no bloco do repita, eu executo uma ou mais vezes, ou seja, pelo menos uma vez ele vai ser executado esse bloco de ações aqui, ó. Outra diferença é, no enquanto, eu vou terminar, ele vou parar de repetir quando a condição for falsa. E já no repita, eu vou terminar, eu vou parar de repetir quando a condição for verdadeira, certo? Então, essas são as diferenças entre a estrutura de repetição com o teste no início e com o teste no final, certo? Dos conectivos aqui, dos comandos enquanto e comando repita. Bom, essas são estruturas de repetição por condição, certo? Elas repetem, né, uma determinada conjunto de ações, avaliando o valor de uma determinada condição. Cada uma com as suas particularidades em relação a enquanto e a repita, certo? Que a gente viu até agora há pouco. Existe repetição, que é a estrutura de repetição por contagem. Nesse caso, o que eu tenho? O número de vezes que é repetido o meu trecho, ele é um número pré-definido, ou seja, eu vou repetir um determinado conjunto de ações por um número fixo de vezes. Então, lembra lá no exemplo, por exemplo, do cozinheiro e das batatas? Imagina que ele sempre tivesse à disposição 50 batatas e que todas elas fossem descascadas todas as vezes. Então, significa que a ação de repetir, de descascar batatas, ela sempre é repetida pelo número, por um número igual a 50. Esse número 50 é um número pré-definido, eu tenho conhecimento desse número, certo? Então, nesse caso, eu posso usar uma estrutura de repetição por contagem. A estrutura por repetição por contagem, no pseudocódigo, né, a sintaxe é a seguinte: eu venho da palavra, começo com a palavra para, certo? Seguida da variável de controle, então tem uma variável que vai controlar as operações, certo? E
seguida da palavra de, seguida de um operando aritmético, seguida da palavra até, e depois seguida de outro operando aritmético. Ou seja, eu vou repetir um conjunto de ações, assumindo uma variável de controle, repetindo para um intervalo que começa no valor desse operando aritmético e termina no valor desse outro operando aritmético, certo? Eu tenho a opção ou não de definir qual é o passo que eu vou dar dentro desse intervalo. Então, eu tenho, imagina, uma faixa de valores, por exemplo, de 2 até 10. Então, eu estou definindo, ó, essa variável de controle, ela vai assumir valores começando de 2, nesse exemplo, até 10. Eu posso definir qual que é o tamanho do passo que eu quero andar dentro desse intervalo. Então, nesse caso, se eu tiver o passo, eu vou usar a palavra passo e uma operando aritmético, né, uma operação aritmética para definir o valor desse passo, certo? Caso eu não indique esse passo, né, então caso eu não faça esse caminho aqui, ó, indicando passo, eu só colocar de até e já colocar no final a próxima palavra que a faça, é assumido que o tamanho do passo, por padrão, é valor 1. Ele dá passos de 1 em 1, certo? Então, por padrão, o comando estrutura de repetição por contagem para, ela tem um passo pré-definido que é de tamanho 1, caso você não informe o tamanho do passo. Caso você informe o tamanho do passo, será o valor informado. Então, seguido da palavra para, seguido de uma ou mais ações, certo? Terminou o seu conjunto de ações, vem a palavra fim para, ponto e vírgula. Então, tem um exemplo aqui, ó, de como que vocês vão executar, né, como que vocês vão implementar em pseudocódigo esse comando, né, de estrutura de repetição usando repetição por contagem. Então, vem para, então, uma variável, então é importante que vocês tenham declarado essa variável, que é definida aqui, né, nesse escopo do comando da estrutura de repetição para, a palavra de um determinado valor de início até um determinado valor de fim, faça. Nesse faça, vem após ele uma sequência de comandos, né, de um ou mais comandos, seguido da palavra fim para e ponto e vírgula. Tudo bem? Outra opção é você colocar aqui a informação do passo, né? Então, nesse exemplo anterior, eu não informei o valor do passo, o que implica, né, que por padrão, o pseudocódigo vai assumir que o passo é igual a 1. Então, ele vai variar de 1 em 1. Então, de 2 até 10, de 1 em 1, significa que o meu valor V vai variar dos valores 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 10. Ou, opcionalmente, eu posso indicar ser diferente de 1. Então, imagina que eu quero variar de 2 até 10 com o passo 2. Isso implica que a minha variável V, ela vai assumir os valores 2, 4, 6, 8 e 10. Significa que eu vou sempre fazer um incremento do tamanho do meu passo, que é indicado aqui, ó. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui que é importante, né, numa estrutura de repetição por contagem? Então, o primeiro é variável de controle. Como o nome já diz, é uma variável. Se é uma variável, você precisa declará-la antes de usá-la, certo? Você precisa declarar essa variável antes de você usar aqui na estrutura de repetição por contagem. O valor inicial dessa variável é como se você estivesse atribuindo o primeiro valor dessa variável, certo? Isso pode ser um valor simples ou pode ser o cálculo de uma expressão qualquer, uma expressão aritmética. O valor final, né, dessa variável, qual que é o último valor que ela vai assumir? Então, o valor inicial é o primeiro valor e o valor final é o último. O valor que ela vai assumir. Tudo bem? Também pode ser uma expressão aritmética ou um valor qualquer, isoladamente. O passo é o tamanho do incremento. Quanto que ele vai aumentar? Ele pode ser, note, ele pode ser incremento positivo se eu quiser. Então, se eu quiser, por exemplo, decrescer, né, de 10 até 2, eu posso também usar o passo também, aqui nesse caso vai ser tamanho 2, né? Mas eu posso ser tanto ser um incremento quanto um decremento, dependendo da direção que eu definir esses valores aqui, ó. Tudo bem? Então, tem um exemplo aqui, ó, vamos fazer o exemplo. Então, imagina que eu quero escrever um algoritmo para calcular o valor fatorial de um número, certo? Então, imagina que eu tenho
o que nós temos? Então, imagina, o problema é esse. Eu quero fazer um algoritmo que calcule o valor do fatorial de um número qualquer, certo? Então, eu quero calcular o valor de n fatorial. Para quem não se lembra, né, o valor de n fatorial é dado por n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes uma sequência de multiplicações vezes 2 vezes 1, certo? Bom, como que eu posso escrever um algoritmo para calcular o valor de n fatorial? O que eu preciso de saída? O que eu quero de saída? Eu quero de saída o valor de n fatorial. O que eu preciso de entrada para calcular o valor de n fatorial? Eu preciso desse valor n, que vai ser lido, fornecido pelo usuário. O que é o nosso processamento? Então, o nosso processamento é exatamente essa sequência de multiplicações aqui, ó, certo? Bom, então, vamos lá. Então, primeiro começamos pelo nosso bloco principal, que é definido pelas palavras início, fim, ponto final, certo? Então, nós queremos, né, o nosso valor de saída esperado, nossa saída é o valor de n fatorial. O fatorial de um número, né, é um valor inteiro. Então, o cálculo de fatorial é realizado sobre números inteiros. Então, o fatorial do número, o resultado é um valor inteiro. Então, preciso armazenar esse resultado de fatorial em algum lugar. Para isso, eu vou declarar uma variável. Para declarar uma variável, eu declaro de que forma? Primeiro, o tipo da variável, então, uma variável do tipo inteiro, certo? Seguido do nome, né, do identificador da variável, que eu vou chamar aqui de fatorial. Bom, eu preciso do que de entrada? Então, de entrada, eu preciso de um número n. Esse número n também é um número inteiro, dado que o valor do fatorial, né, é calculado sobre números naturais. Números naturais são números inteiros. Então, eu vou declarar aqui também, né, essa variável do tipo n, que vai ser uma variável também do tipo inteiro. Bom, o que vai ser o nosso processamento? Então, primeira coisa, né, eu preciso ler esse número fatorial da entrada. Como que eu faço a leitura de um número da entrada? Usando o comando leia, entre parênteses, né, a lista de variáveis que vão ser lidas. Nesse caso, somente a variável n. Depois, eu preciso fazer o meu processamento. E como que eu faço processamento para calcular o meu fatorial? Eu preciso exatamente fazer uma sequência de multiplicações, né? Multiplicar n por n menos 1, pegar o resultado, multiplicar por n menos 2, pegar o resultado, multiplicar por n menos 3, e assim sucessivamente até que eu multiplique por 1. Ou seja, eu estou fazendo uma sequência de repetições de multiplicações, certo? Começando no valor n, decrementando de 1 em 1, até chegar no valor 1. Então, que tipo de estrutura que eu posso usar para fazer essa sequência de multiplicações? Então, dado que essa multiplicação ele tem um valor definido, né, para início, um valor final definido para o final, eu posso usar uma estrutura de repetição por contagem. Então, como que eu declaro uma estrutura de repetição por contagem? Usando o comando para. Então, vou declarar exatamente dessa forma. Para uma variável de controle. Então, a estrutura de repetição para exige, né, uma variável de controle para controlar as repetições. Então, para isso, eu preciso declarar essa variável. Então, essa variável é de que tipo? Dado que o valor n é inteiro, né, o controle também vai ser uma variável do tipo inteiro. Então, eu vou chamar aqui uma variável i, que eu vou usar para fazer o controle dessas repetições, certo? Então, para i de n, que é o primeiro valor que vai iniciar, né, a multiplicação no cálculo do fatorial, até o último valor, que é 1, que é onde ele vai parar de executar as multiplicações, eu vou fazer alguma coisa. Faça, né? Para ir de n até 1, faça um conjunto de ações e termino lá no final com fim para, ok? Nesse caso, né, como eu estou decrementando sempre de 1 em 1, né, n menos 1, n menos 2, eu não preciso indicar aqui o passo, né, eu vou usar o tamanho do passo padrão, que é pré-estabelecido como sendo 1. E o que eu vou fazer, né? Então, eu vou ter que pegar
e pegar sempre o valor anterior da multiplicação, né? Multiplico dois números, pego o valor do resultado dessa multiplicação e multiplico pelo número seguinte. Então, como que eu vou fazer isso? Então, o fatorial de um dado número vai ser o quê? Vai ser o resultado anterior, que eu já multipliquei e já calculei, certo? Vezes o próprio valor dessa variável de controle. Então, essa variável de controle I, como que ela vai funcionar? Na primeira iteração, ela vai assumir o valor de n. Então, na primeira vez, eu vou estar multiplicando pelo valor n. Na segunda vez, ela vai assumir o valor de n menos 1. Então, na segunda vez que eu vou multiplicar, eu vou estar multiplicando por n menos 1. Na terceira vez, por n menos 3 e assim sucessivamente. Então, sempre eu estou multiplicando, né, ou pegando o resultado que eu já tenho da multiplicação e multiplicando pelo número seguinte. Bom, preciso inicializar nessa variável fatorial com algum valor. Então, qual é o valor, né, que eu posso usar para inicializar essa variável fatorial? Bom, quem é o valor da multiplicação que não altera o resultado da multiplicação? É o valor 1, né? Então, eu vou iniciar o valor do fatorial com o valor 1, pois multiplicar por 1 não vai alterar o resultado da multiplicação. Dessa forma, né, quando eu repetir essa sequência de multiplicações aqui dentro desse laço para, eu não vou alterar, né, ou não vou influenciar no resultado. Então, esse laço para, né, essa estrutura de repetição para, ela faz exatamente o que está descrito aqui em cima, né, essa sequência de multiplicações, começando em n, multiplicando sempre pelo número anterior, né, decrementando de 1, até que se chegue em 1. Quando ele chegar em 1, ele vai parar e vai conter, então, o resultado final, que é o resultado do fatorial do número lido de entrada. Então, ao final, né, eu vou exatamente fazer o quê? Vou escrever esse resultado na saída, tudo bem? Eu vou escrever o valor do fatorial na saída. Bom, vamos ver se isso aqui está correto? Então, vamos tentar, então, calcular o valor de 5 fatorial. Então, 5 fatorial é equivalente a quê? A 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Será que está correto? Então, vamos testar se o nosso algoritmo está funcionando? Então, vou executar aqui. Executou, tá lá, né? 120, bateu o resultado. Então tá lá um outro exemplo aqui, ó. Então nesse exemplo aqui eu até fui mais eficiente, né? Então dado que o primeiro termo eu comecei com 1, eu posso eliminar ele da minha multiplicação e começar, né? Aqui, multiplicando os demais, indo de 2 até n. Então, nesse caso, eu estou economizando uma multiplicação, né? Uma multiplicação por 1, dado que multiplicar por 1 vai dar o próprio valor. Tudo bem? Note que no comando para, o número de repetições, ele é limitado. Eu vou repetir, certo? Dentro de um determinado intervalo. Quem controla o ponto do intervalo eu estou? Essa variável i. Então, o i, dentro da estrutura do para, ele é uma variável de controle. Ele está controlando para mim o seguinte: eu estou executando, repetindo uma determinada ação, certo? Para um conjunto de vezes que está dentro de um determinado intervalo. Então, note que 2 até n é como se fosse na matemática, né? Um intervalo, né? Um intervalo que vai fechado em 2 até n, certo? Bom, então eu tenho de 2 até n um conjunto de valores que eu posso assumir. Então, essa linha aqui, ó, vai ser repetida, tudo bem? A linha que é o bloco que está dentro do comando para vai ser repetida para todos os valores que estiverem dentro desse intervalo. Nesse caso do fatorial, que de 2 até n. Então, qual valor eu estou em cada momento? Essa variável i, ela serve exatamente para controlar isso, certo? Então, a variável i, ela diz para mim, ó, primeiro o i vai começar igual a 2, que é o primeiro valor do intervalo aqui, ó. Repetir uma vez, o que vai acontecer? Repetir uma vez, o i vai passar a assumir o valor igual a 3.
repetir de novo, o i vai assumir mais um valor e assim por diante. O i vai assumindo todos os valores dentro desse intervalo, de 2 até n, até que ele assuma o valor igual a n. Então, quando ele for igual a n, o que vai acontecer? Ele vai repetir, só que depois ele não vai repetir mais, porque o próximo já terminou de assumir todos os valores para dentro desse intervalo, ó, de 2 até n. Então, a ideia do comando para é executar uma repetição de uma ação para uma quantidade de vezes que é delimitada por um determinado intervalo. Nesse caso, ó, de 2 até n é um intervalo que está delimitando. A variável i serve para controlar para mim qual valor desse intervalo eu estou em cada vez que eu repetir. Certo? Então, eu tenho que ter um controle. Alguém tem que dizer para mim em qual repetição eu estou agora. É isso, para isso que serve o i. Então, tem que ser uma variável e tem que ser definida antes de você executar o comando para. Bom, outro exemplo aqui, né, que não muda o resultado, é eu colocar essa informação do passo 1. Né? Então, se eu colocar no meu código aqui, ó, eu coloquei de n até 1, faça, mas eu não coloquei o passo, né? Por quê? Porque o passo, por padrão, é passo 1. Não faz diferença você colocar ou não quando você se trata de um passo igual a 1. Então, se eu executar aqui, ó, vai dar a mesma resposta, o mesmo resultado. Certo? De que mais? Note que, como que funciona, né, a estrutura do para? Ele vai começar, então, a variável de controle vai começar sendo inicializada com esse valor mínimo, certo? Então, vamos tentar simular o que está acontecendo aqui. Estou fazendo o seguinte, estou fazendo i começando com esse valor mínimo, que é o 2, certo? É isso que está acontecendo aqui. Que mais? Enquanto o valor for menor da variável for menor ou igual a n, ou seja, enquanto ele não chegar nesse valor, eu vou incrementar de 1. Entenderam o que foi escrito aqui? Ó, a variável de controle será inicializada com 2, significa que eu estou atribuindo, certo? O valor 2. Enquanto, então, ó, i atribuiu com 2, enquanto o valor da variável de controle, que é i, for menor ou igual a n, o que eu faço? A variável de controle será incrementada de 1. Ou seja, o efeito de um comando para, ele é equivalente a um trecho, né, de comando enquanto, igual a esse que eu escrevi aqui do lado, certo? Então, o efeito desse comando para aqui, ó, o comportamento dele é exatamente igual, a mesma coisa se você tivesse feito com o comando enquanto, certo? Nessa estrutura que eu estou destacando aqui. Tudo bem? Então, a única coisa é que, como você tem um número de vezes que é determinado, a vantagem do comando para é que ele já embute para você, né, dentro dele, essas instruções aqui, ó, que é essa instrução de incremento e essa instrução de inicialização. Então, no mesmo comando, eu tenho o teste da condição, uma instrução de inicialização e uma instrução de incremento. Mas o efeito da execução do comando para é exatamente ter o mesmo resultado desse trecho de código aqui, ó, onde os 3 pontinhos, nesse caso, representa as instruções que são executadas, que estão dentro do meu bloco aqui do comando for sendo repetido, certo? Vamos testar isso para vocês verem? Então, imagina que eu tenho aqui o fatorial. Como que seria escrever esse trecho do fatorial, certo? Com o comando enquanto.
seria o seguinte, né? Vou inicializar a variável i com um valor qualquer, né? Então, nesse caso, o primeiro valor é n, então vou começar com n, certo? Enquanto o i for, como eu estou indo de n até 1, significa que eu estou descendo, né? No sentido descente. Então, enquanto ele for maior ou igual a 1, eu vou fazer o quê? Eu vou executar a conta do fatorial, fatorial é fatorial vezes i, e vou fazer o meu incremento, que no meu caso aqui, como eu estou descendente, né, de n até 1, o meu incremento é negativo, né, então o i vai receber o i menos 1, certo? Olha lá, ó. Esse trecho de código aqui, ó, tem o mesmo resultado, é equivalente a esse trecho de código com o comando para, tudo bem? Então, não sei se vocês lembram, mas lá quando a gente viu, por exemplo, fluxograma, né? Da mesma forma, a gente tinha algumas caixas, né? Mas não tinha estrutura específica para o comando conectivo, não tinha estrutura específica para o comando condicional, e fluxos da caixa que direcionavam para modelar, né, uma estrutura repetitiva e uma estrutura condicional. Aqui de maneira similar, né? Então o comando para, na verdade, ele não é estritamente necessário, mas ele é uma ferramenta que ele oferece da linguagem, assim como o comando escolha, para simplificar os casos em que você tem uma estrutura de repetição onde o número de repetições é um valor que pode ser contável, certo? Ele não é uma condição simplesmente de verdadeiro ou falso. O número de repetições ele é contável. Eu consigo saber quantas vezes vai ser repetido essa instrução dentro do comando para. Então, qual que é a comparação, né, entre essas três estruturas aqui? A comparação é a seguinte. Então, a estrutura enquanto a condição dela é testado no início, certo? E ela é repetida 0 ou mais vezes. E eu vou repetir ela enquanto essa condição for verdadeira, certo? Já na estrutura do repetada no final, sempre no final, eu vou repetir uma ou mais vezes, então pelo menos uma vez ela é repetida, e eu vou repetir, né, a condição de repetição é que seja falsa. Então, enquanto for falso, eu vou repetir as minhas ações. Já na estrutura para, não tem uma condição, né? O que tem é um intervalo, né? Então, qual que é o intervalo? O intervalo é dado pela variável, né? Então, qual que é o número de vezes que é repetido, né? Que vai ser repetido, o número de vezes que é repetido um bloco de instruções dentro do comando para. Vai ser o valor final menos o valor inicial, dividido pelo tamanho do passo mais 1, certo? Então, no exemplo anterior aqui, ó, eu falei que eu vou repetir de 2 até n, de 2 até n significa que eu tenho n menos 2, certo? Que dá n menos 2, mais uma vez, ou seja, o número de vezes que é repetido essa ação aqui, ó, é n menos uma vezes. Tudo bem? Qual que é a condição de existência? A condição de existência é que a variável de controle v seja menor ou igual à variável do valor final. Tudo bem? Bom, então toma cuidado. Como se tem uma variável de controle, algumas coisas, alguns cuidados importantes, certo? Ela é uma variável. Deixa eu voltar aqui, ó. Então tem aqui o exemplo do cálculo fatorial. Se o i é uma variável, significa que vocês podem manipular o i aqui dentro do seu laço, dentro do seu comando para, certo? Então, o que aconteceria se aqui dentro, por exemplo, eu falasse, atribuísse a seguinte valor, ó, i vai assumir o valor 1. Boa pergunta, né? Posso mexer na minha variável de controle aqui dentro? O que será que acontece? Vamos ver. Nesse caso aqui, ó, excedeu o tempo limite. O que significa exceder o tempo limite? Significa que ele ficou executando indefinidamente, certo?
Só que o sistema não vai deixar isso acontecer, né? Então o code test tem proteção para coibir esses casos. Aí quando isso acontece, ele dá o quê? Time limit exceed. Então, se após um tempo ficar lá, não sair do seu programa, o code test vai matar a execução do programa. Então, se lá no Judge ou aqui no code test vocês lerem essa mensagem time limit exceeded, uma das possibilidades é o quê? É que no seu laço de condição, você tem uma condição que ela não está terminando, certo? Então, algum cuidado importante quando você trabalha com comando de repetição é garantir que o número de repetições seja finito. Então, você tem que garantir que em algum momento você vai parar de repetir, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo aqui nesse slide do código do fatorial escrito com as 3 estruturas. Em todas elas, ó, eu tenho um ponto de início para a variável i e tenho um valor final da variável i, certo? E uma coisa importante, além de ter início e fim, o valor da variável i, ele é atualizado, ele se altera, né, dentro do comando de condição, e no meu caso, tem garantias que a forma como é feita essa alteração vai garantir que eu vou chegar no valor final. Então, note que eu começo em 2, aumento de 1 em 1, se eu começo em 2 e aumento de 1, em algum momento eu vou chegar no meu valor final, que é n, certo? Isso para os 3 códigos aqui, ó. Tudo bem? Tranquilos? Então, ó, comparando os 3, ó, então é possível, preciso usar somente o enquanto, somente o repeat? Não. Numa estrutura que você tem, então, um número de repetições que ele é contável, né? Então, eu posso implementar ele com as 3 estruturas possíveis, tanto com enquanto, quanto com repita, quanto com para, certo? Existe um correspondente para cada um deles. A vantagem de se usar o para é simplesmente a simplicidade, né, do seu código, porque você já embute essa instrução, né, de incremento e essa de inicialização, tudo. Essa é a vantagem do para. Então, alguns cuidados tem que tomar, né? Então, por exemplo, foi o que eu fiz aqui, ó. Qual que é o problema desse código aqui, ó? O problema desse código, vamos testar, ó. Vou colocar lá atrás. Deixa eu ver se eu consigo, acho que eu não consigo. Então, esse código é o seguinte, é com o comando enquanto. Então, enquanto n, i menor ou igual a n, passa. Então, qual que é o problema desse código aqui? Ó? Esse código tem um problema. Qual que é o problema dele? Vamos tentar executar, ver o que acontece. Ó, o resultado deu 0. Por que o resultado deu 0? Um dos problemas desse código é o seguinte. Tenho um teste de condição, certo? Em cima da variável i, só que qual é o valor de i? Eu simplesmente declarei a variável i, mas eu não inicializei essa variável, eu não atribuí a ela nenhum valor. Não sei se vocês lembram, quando a gente viu lá nas nossas aulas atrás, o que acontece se eu não atribuo o valor a uma variável? Ela vai ter um valor que é um lixo, né? Um valor que que eu não sei qual é. É o que a gente chama de um lixo de memória, né? Tem algum valor, mas é um valor desconhecido. Se o valor é desconhecido, o comportamento também é imprevisível. Então, o erro desse código é que você não inicializou a variável. Então, sempre que você tem uma estrutura de repetição, certo? Que tem um teste em cima de uma variável, uma coisa importante é inicializar essa variável. Se você esquecer de inicializar, você pode ter um resultado que ele é diferente daquele do esperado. Então, por exemplo, esse código aqui do fatorial, que eu escrevi aqui no code teste, ó, ele retornou o valor 0. Se fosse um exercício do Judge, vocês submetessem no Judge, ele ia sempre dar resultado lá no Judge igual a 0, certo? Onde estaria o erro? O código não tem erro de sintaxe, não tem nenhum erro em relação à linguagem, aquilo que está escrito, certo? Mas tem um erro de lógica aqui, né? Porque está faltando inicializar a variável quando deveria ter inicializado.
Tudo bem? Um outro exemplo aqui. Vamos ver o que acontece nesse caso. Então, aqui nesse caso eu inicializei, né? O i começa com 2. Porém, eu não fiz esse incremento aqui embaixo. Então, o que acontece se eu executar esse código? Vai cair no problema do tempo de limite excedido, né? Por quê? Ó, eu começo a variável i com o valor 2 e ela nunca é alterada, né? Então, dentro aqui das minhas repetições, eu não altero o valor de i. Se eu não altero o valor de i, ela vai ser sempre 2. Se o valor dela é sempre 2, ela sempre vai ser menor ou igual a n, a menos que o n seja igual a 1, né? Então vamos até testar isso. Ó. Se eu digitasse o valor de n igual a 1, é possível que funcione, né? Olha lá, funcionou. Por quê? Porque o único jeito do i ser menor igual a do i ser maior do que o n é se o n for igual a 1, né? Então, o problema aqui nesse caso é que a condição nunca é atingida. Então, ó, se lá no Judge vocês submeterem, né, e porventura tem alguns testes que ele funciona, mas tem outros que talvez eu resulte como time limit exceeded, significa que a sua estrutura de repetição nunca está parando de repetir, ela está sempre repetindo. Esse problema que a gente chama de loop infinito, certo? É um laço que nunca termina. É uma repetição que nunca termina de executar. Então, é importante que sempre que você garanta que, se você estiver executando alguma comando de repetição, de estrutura de repetição, você se certificar de que ele tem condições de terminar, certo? Que ele tem começo, meio e fim. Tudo bem? Bom, e nesse caso aqui, qual que é o problema desse algoritmo aqui? Tentei executar o cálculo do MDC com uma instrução para. Será que funciona? O problema aqui é o seguinte, ó. Eu não tenho um intervalo de valores pré-definido para executar o cálculo do MDC. O valor do dividendo, o valor do divisor, eles mudam, certo? Então, como que funciona a instrução para? Ele assume que aqui, como o valor inicial, o valor final e passo, você tem valores pré-estabelecidos, certo? Eles não se alterem. Por quê? Porque se eles não se alteram, então eu só vou verificar esses valores uma única vez, certo? Então, significa que eu só vou executar o cálculo dessa expressão aritmética relacionada ao valor inicial, relacionada ao valor final e relacionada ao passo uma única vez, diferente daquilo que é feito no comando enquanto. Então, se eu vou executar uma única vez, significa que eu vou atribuir os valores de um intervalo aqui que não vai surtir o efeito que eu gostaria que estivesse surtindo, né? Tudo bem? Por quê? Porque o passo que é dado, né, quando eu calculo o MDC, não tem um passo pré-definido, ele vem do resto da divisão, e o resto da divisão pode ser um valor de 1, 2, 3, não é um valor fixo, certo? Então, o problema aqui está exatamente isso, que o valor final, inicial e passo, eles são calculados uma única vez. Se você definir um código, né, como esse, em que eles precisam ser atualizados mais do que uma vez, não vai funcionar, certo? Então, ele simplesmente vai calcular uma vez e ele vai executar assumindo esses valores que foram calculados da primeira vez. Todos os demais não vai funcionar, certo? Então, provavelmente, também acho que cairia num loop aqui, porque ele nunca vai terminar, certo? Depende do valor da divisão aqui, né? Mas a variável resto aqui vai terminar, mas o resultado vai sair errado, né? Tudo bem? Uma coisa importante aqui, nesse caso do erro que eu estou querendo frisar esses valores, eles são uma expressão aritmética. Então, eles são calculados. A diferença é que no comando para, ele é calculado somente uma vez. Não é uma expressão que ela é recalculada novamente. Tudo bem? Então, o erro aqui é assumir que você vai recalcular, quando na verdade não vai. Então, pontos importantes que você tem que frisar bem. Primeiro, quando eu devo, no meu algoritmo, usar um conectivo repetitivo? Então, a gente viu na aula de algoritmos que o conectivo repetitivo serve para modelar situações onde você tem ações que se repetem, certo?
Então, você está fazendo alguma ação que você vai repetir. Considerando lá o exemplo do relato descritivo, se você tem ações que se repetem e essa repetição depende de uma determinada condição, você pode usar um conectivo repetitivo. Como que no pseudocódigo você modela, certo? Modela uma repetição, usando as sintaxes, né? Ou do enquanto, ou do repita, ou do para. Tudo bem? Uma dessas três você pode usar. Seguindo os padrões de diferença de cada um. Então, qual a diferença de cada um? O enquanto faz aquele teste no início, ele executa 0 ou mais vezes. O repita, ele faz o teste no final, ele executa pelo menos uma vez. E o para funciona como se fosse um contador, né? Ele vai executar um número pré-estabelecido de vezes, certo? Então, é como se eu estivesse contando para cada vez que eu executar. Bom, vamos ter um exercício aqui, vamos praticar para ver o que acontece? Então, escreva um algoritmo usando o pseudocódigo para ler uma sequência de números inteiros terminada por 0 e calcular a média aritmética desses números e mostrar a média e a quantidade de números da sequência. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo o seguinte, ó, eu vou ficar digitando números, certo? Até que o número que eu leia seja 0. Então, eu vou ficar pedindo é como se eu estivesse perguntando, né, para vocês, ó, fale um número. Vocês falam um número, vocês falam um número diferente de 0, eu pergunto de novo, fale outro número. Vocês falam um número, se o número que vocês falarem for diferente de 0, eu pergunto de novo, certo? Então, eu vou ficar repetindo a seguinte ação, fale um número, tudo bem? O número que vocês falarem, eu vou avaliar. Ele é diferente de 0 ou é igual a 0? Se ele for diferente de 0, eu vou pedir de novo um outro número para vocês. Se ele for igual a 0, eu vou parar de perguntar o número para vocês e vou informar para vocês, ó, a média aritmética do número que vocês falaram foi essa, vocês falaram um total de tantos números. Entendido o que está sendo pedido, precisamos identificar o que nós queremos de saída, né? Então, o que é a saída esperada? O que eu quero mostrar de resultado? Eu quero mostrar duas coisas, né? A média e a quantidade de números. Então, minha saída é a média e a quantidade de números. Tudo bem? Então, preciso armazenar essas informações em algum lugar, né? Então, vou definir aqui uma variável, certo? Real, para calcular a média, que a média é um número real, e um número inteiro para armazenar a quantidade de números, né? A quantidade de números é um número inteiro. Bom, para eu obter essa saída, o que eu preciso receber de entrada? Preciso receber números inteiros, certo? Números inteiros é o que eu preciso de entrada. Então, eu preciso ler números inteiros, tudo bem? Então, eu vou definir aqui como num como sendo o número lido, qualquer que eu vou ler. Se eu preciso de números, eu preciso armazená-los também numa variável, né? Então, tá lá, vou definir a variável num para fazer isso. Bom, como que eu vou fazer o processamento? Então, o processamento é o seguinte, eu preciso ler números, então vou ler um número, tudo bem? O que eu vou fazer após ler o número? Após ler o número, eu vou atualizar a informação da média. Então, a informação da média é a soma dos números dividido pela quantidade de números, né? Então, preciso, se eu quiser aqui, né, ter o valor da soma. Vou ter que somar todos eles primeiro, né? Tudo bem? Então, lembra que o cálculo da média, como que eu calculo a média? Somo todos os números e divido pela quantidade de números. Se eu estou somando, eu preciso inicializar a soma com um valor, né? E é 0. Se eu estou contando, eu preciso inicializar a quantidade com um valor, né? Que é 0. Bom, o que eu vou fazer? Após ler o número, eu vou atualizar o valor da soma, certo? Está sendo o valor da soma mais um número, ou seja, eu vou somar, e vou atualizar o valor da quantidade. Quantidade antiga mais 1. Bom, eu fiz isso ó, uma vez, tudo bem? O que eu vou fazer de novo, depois dessa vez? Se a gente olhar essas ações passo a passo, o que eu faria seria o seguinte, ó, leia o número, se o número for
diferente de zero, então eu vou somar o número, aumentar o número, aumentar a quantidade, somar o número e vou pedir para ler outro número. Certo? O que eu faria aqui, ó, de novo? Li outro número, eu faria a mesma coisa, né? Então, depois de ler outro número, o que eu teria que fazer? Mesma coisa. Se o número for diferente de zero, então, soma, recebe soma mais num, quantidade, recebe quantidade mais um, leia o número. Note, quantas vezes eu vou ter que ficar repetindo isso? Vou ter que ficar repetindo por um número de vezes que eu não sei, né? Eu vou ter que repetir isso enquanto o número for diferente de zero. Não dá para eu pegar esse código e ficar colando, copiando, colando várias vezes, né? O que eu posso fazer? Simplesmente eu posso trocar, né, o comando que está testando por um comando enquanto. Então, enquanto o número for diferente de zero, eu vou somar o valor, aumentar a quantidade e vou ler um número. Tudo bem, gente? Se pensando pequeno, ó, pensando no passo a passo, né, de como é feito seguindo o enunciado do exercício, ele seguiria exatamente aquilo que eu expliquei. Fale um número. Vocês vão falar um número. Se o número é diferente de zero, eu aumento o valor da soma, aumento a quantidade e peço outro número. E repito e pergunto de novo. Fale um número. Se o número é diferente de zero, aumento o valor da soma, aumento a quantidade e repito o número. Então, da forma como eu falei para vocês, seria equivalente a pegar esse trecho de código aqui, ó, e ficar repetindo de novo, certo? Repetir ele aqui embaixo várias vezes. Mas quantas vezes eu vou ficar repetindo esse Ctrl+C, Ctrl+V? Não dá, né? Eu não sei quando vocês vão falar um número diferente de zero. Então é para isso que serve o conectivo repetitivo, certo? Então, eu estou tentando mostrar para vocês, para quem ainda não entendeu o uso do conectivo repetitivo, o uso dele é quando você tem um cenário parecido com esse. Você tem ações, está vendo que você as suas ações aqui, ó, essa e essa, elas estão se repetindo. Certo? Se elas estão se repetindo, vocês podem simplificar todo esse trecho de código aqui, ó, com um conectivo de repetição. Tudo bem? Então, nesse caso, você conseguiu chegar nesse tipo de estrutura. Então, na sua linha de raciocínio, você não conseguiu enxergar que tinha um conectivo enquanto. Não tem problema. Vai escrevendo ele pensando em como funciona passo a passo a sua tarefa. Certo? O que está pedindo o enunciado do exercício. Pensa no passo a passo. Como que é o passo a passo? Pede um número, verifica se o número é diferente de zero, soma, aumenta o valor da soma, aumenta a quantidade, pede outro número. Mesma coisa, verifica se é diferente de zero, aumenta o valor da soma, aumenta a quantidade, pede outro número. Certo? Então escreve, se vocês se preferirem, for mais fácil, né? Essas repetições. Aí vocês vão observar, opa, ó, tá repetindo. Se tá repetindo, vocês podem ficar, significa o que vocês podem substituir todas as repetições por uma única repetição, usando o comando enquanto. Como? Pegando essa primeira aqui, ó, eu vou trocar o se por enquanto. Enquanto faça. Eu vou trocar aqui o fim C, né? No caso, fim C por fim enquanto. Isso significa que a execução de todas aquelas repetições tem o mesmo efeito de execução desse conectivo repetitivo enquanto. Tudo bem, gente? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Inicializamos a soma, inicializamos a quantidade, lemos um número, enquanto esse número não for zero, né? Nós vamos aumentar, atualizar o valor da soma, atualizar o valor da quantidade e vamos pedir outro número. Ao final, nós vamos calcular a média, né? Que vai ser a soma dividido pela quantidade. Toma cuidado, então erro comum que eu vi no Judge, ó, uma divisão. Lembra que na divisão de dois números, o resultado ele é dado da seguinte forma: se os dois números são inteiros, o resultado é inteiro, certo?
Se pelo menos um for real, o resultado é real. A média é um número real. Então, mesmo que a soma aqui, ó, o valor da soma, ó, poderia ser inteiro se eu quisesse. Não tem problema. Só que se o valor da soma fosse inteiro, na hora que eu dividisse aqui, ó, poderia ter um valor errado de média, porque se os dois forem inteiros, o valor da média não tem garantias que seja inteiro. Tudo bem? Então, no meu caso aqui, não vai ter esse problema, porque a variável soma é do tipo real. Se ela é do tipo real, eu já tenho a garantia de que um operando da divisão é do tipo real, portanto, toda operação é do tipo real. Calculei a média, eu vou escrever, então, o valor da média e vou escrever a quantidade. Certo? Vamos testar para ver, então, aqui, ó, 5... Vou colocar... Coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Quanto dá essa soma aí? Soma dos termos de uma progressão aritmética de razão 1. Primeiro do termo, que é 1, mais o último, que é 9, vezes a quantidade de termos, que é 10, né? Dividido por 2. Então vai dar 50 essa soma, tá correto? 50, né? Se eu somei correto, vai dar 50 a soma e tem 10 números. Então vamos ver o que vai acontecer. Tá. Soma dá 50 e tem 10 números. A média vai dar 50 dividido por 10, que é 5. Perfeito. Nesse caso são 9 números, porque o zero não entra na contagem, né? Bem, então, tá lá a solução para quem quiser. Poderia ser escrito de outras formas, né? Então, eu poderia usar o repita, se eu quisesse, né? Então, o que trocaria se eu quisesse usar o repita? Trocaria o seguinte, tá vendo que eu sempre faço uma leitura primeiro, né? Sempre estou fazendo uma leitura. Se sempre estou fazendo uma leitura, eu posso, então, começar, né, com ela, né? O comando repita, né? Posso tirar esse daqui. Garante que eu vou executar pelo menos uma vez. Então, eu vou repetir. Leia o número. Se o número for diferente de 0, eu vou, então, somar o valor, somar a quantidade e ler outro número. Então, aqui o problema é que eu vou ter que colocar um teste, né? Se o número for diferente de 0, então eu vou executar essas operações aqui, ó. Tudo bem? Então a diferença é o seguinte, se eu ler o número, eu só vou executar as operações se o número lido for diferente de 0. Então se eu usar o comando repita, eu posso ler o número como primeira ação, porque o repita garante que executa pelo menos uma vez. Só que se eu ler esse número, eu só vou usar o valor desse número se o valor for diferente de 0. Eu não sei se ele é diferente de 0, então eu preciso testar, certo? E eu vou parar de repetir o quê? Até num igual a 0, né? Tudo bem? Então eu vou repetir isso até que o número seja igual a 0. Outra opção é você contar sempre, certo? Então deixar o número, dado que somar 0 não vai alterar o valor da soma, outra opção é você tirar essa condição, certo? Não testar a condição, deixar que ela repita. Porém, o problema que tem aqui, ó, é que você vai contar o número 0. Então, você não pode contar o número 0, né? O número 0 não faz parte da sua contagem. Então, uma opção é que, nesse caso, é você, já que você está contando o número 0, depois que terminar de repetir, é você tirar essa contagem extra. Colocar como quantidade, sendo quantidade menos 1. Tudo bem? Um erro possível aqui que tem, né? Tem uma divisão. Então, eu não fiz o tratamento aqui, ó, mas poderia dar um erro. Posso dividir por 0? Não, né? Chase Mania já falava lá na primeira série, né? Não dividirás por 0, senão reinarás no reino do inferno, né? Então, não pode dividir por 0, né, gente? Você não pode dividir por 0. Importante aqui, ó. Se você não sabe o valor dessa quantidade, ó, o valor inicial dele é 0.
Então, é possível que, se o primeiro número que eu perguntar para vocês for 0, você acabe dividindo direto por 0, e isso vai dar um erro, tudo bem? Então, para evitar esse erro, você precisa tratá-lo, né? Então, se a quantidade for maior do que 0, então você calcula a média. Se não, a média vai ser 0 aqui nesse caso, né? Entenderam? Então tá lá o exercício resolvido aqui, ó, certo? As duas opções usando enquanto e usando para.